Que as divinas consolações do Espírito Santo estejam conosco e nos abençoe, alcançando-nos com a sua graça, com a sua misericórdia e dando-nos força para continuarmos vivendo os dias difíceis pelos quais nós passamos. A leitura bíblica de hoje está em Mateus capítulo 24, versos 23 e 24. Eu usarei a versão da Bíblia para todos, porque parece uma versão mais leve. Mateus 24, versos 23 a 24. Diz assim: Se nessa altura alguém vos disser, o Messias está aqui ou está ali, não acreditem. Pois vão aparecer os falsos Messias e os falsos profetas, que hão de apresentar grandes sinais e prodígios para enganarem, se possível, os próprios escolhidos. Vou repetir. Se nessa altura alguém vos disser, o Messias está aqui ou está ali, não acreditem. Pois vão aparecer falsos Messias e falsos profetas que hão de apresentar grandes sinais e prodígios para enganarem, se possível, os próprios escolhidos. Nós estamos em meio a uma grande crise mundial que é a pandemia. Mas, especialmente no Brasil, nós estamos em meio a uma grande crise política onde se arvoram os mais diversos nomes como salvadores da pátria e, em certa medida, se colocam como os Messias prometidos. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs nesta oportunidade. Entre as aspirações e desejos do ser humano está a esperança messiânica. Ou seja, em todas as épocas e culturas, face à maldade, à devastação, a humanidade busca alguém com poder para protegê-la dos seus inimigos e para libertá-la do mal. Esse é o sentimento que parece-me que os brasileiros estão tendo neste momento. Estamos aqui à busca de alguém ou de nomes que possam realmente nos proteger e nos libertar do mal. Na realidade, esta é uma aspiração que tangencia a transcendência, pois trata-se de um legítimo desejo da alma humana que só Deus pode suprir. Mas, de qualquer forma, nós continuamos firmes nesse desejo de que apareça alguém que possa resolver de vez os nossos problemas. É importante que nós lembremos que esta espera mística do Salvador propiciou e propicia ao longo da história o aparecimento de inúmeros líderes políticos que se transformam e se tornam em expressões de esperança e salvação. E quando esses nomes aparecem, muitos passam a segui-los cegamente, movidos por uma confiança irrestrita, uma confiança quase religiosa. E é isto que as Escrituras tratam como o anticristo em inúmeros textos dos evangelhos, em inúmeros textos das cartas, e especialmente no Apocalipse. O problema é que quando nós vemos a figura no Apocalipse, nós pensamos em algo profundamente satânico e de outro mundo, e nós não observamos que o Apocalipse é escrito dentro de uma realidade histórica, que os evangelhos são escritos dentro de uma realidade histórica, que as cartas são escritas dentro de uma realidade histórica e que tentam alertar os seus contemporâneos para os fatos do presente. E também não atentamos para o fato de que em momentos de crise e conflito, líderes são revestidos de um caráter divino, cuja missão é libertar e salvar o povo do mal. E quando isso acontece, estes passam a ser objeto de uma devoção e de uma admiração mística, e seus seguidores não apenas entregam as suas vidas em suas mãos, como, na grande maioria das vezes, estão prontos a se sacrificar e até morrer por eles. O líder e sua ideologia representam a verdade mais pura. É como se fossem moralmente superiores a tudo, e não aceitam menos do que a hegemonia, o controle de tudo e o controle de todos. O poder absoluto. Tal líder é visto pelos seus seguidores como Messias, e seus militantes se veem como seus missionários. E aí começamos a ter um problema. Quem não adere, quem não concorda, quem contesta o que está sendo dito ou sendo feito é visto como inimigo, e pior, é satanizado.
E nessa luta do bem contra o mal ficam justificadas a injúria, o ódio, até a violência fica justificada. Justifica-se a tortura, justifica-se a destruição, porque os fins justificam os meios. A luz trevosa desse mal travestido, deste mal que se traveste em bem, tudo isso, e até mesmo a morte dos inocentes, é visto como danos colaterais de uma causa maior que precisa ser perseguida. Não bastasse uma figura messiânica, outras lideranças e ideologias entram na disputa pelas mentes e corações daqueles que estão em busca de uma salvação. Os lados se polarizam. E por se polarizarem, se consideram moralmente superiores e passam a demonizar um ao outro, porque ambos representam o mal no ponto de vista de cada uma das partes. E enquanto isso, a nação dividida assiste uma guerra midiática e os impropérios em praça pública que parecem ignorar que qualquer ocultação da verdade só leva à morte, só leva à destruição. É este o plano urdido nos porões do inferno e executado pela Trindade sinistra. Se nós formos ao Apocalipse, no capítulo 16, o verso 13, lá tudo isso recebe o nome. E os nomes não são nada belos. É o diabo, o anticristo e o falso profeta. O povo de Deus não entra nesta guerra onde impera em ambos os lados a mentira. O povo de Deus não pode entrar nessa guerra onde impera em ambos os lados o ódio. O povo de Deus não pode entrar nessa guerra onde as injúrias e a violência na defesa do líder político e da sua verdade ou de qualquer outra parte faz parte do jogo. O povo de Deus deve proclamar e viver a verdade em amor. Nós sabemos que na história de Israel, Deus levantou muitos profetas que confrontaram com veemência os maus governantes e os maus sacerdotes. E embora Jesus tenha se referido a Herodes como essa raposa, embora Jesus tenha mencionado César pelo imposto devido, ele não protestou diante do palácio do Herodes ou da fortaleza de Antônia. Mas ele confrontou duramente os religiosos e os mercadores do templo. O próprio Jesus tinha discípulos zelotes, que eram radicais, que apregoavam a luta armada contra os romanos. Mas ele também tinha discípulos publicanos, conservadores, que defendiam a colaboração com o poder imperial colonizador. E o interessante é que não há registro de discussão entre eles, assim como não há registro de que Jesus tenha abordado a polarização das diversas ideologias políticas de sua época. Quando olhamos a história humana e consultamos as Escrituras, nós logo discernimos esta realidade. E quando fazemos isto, só nos resta clamar ao povo que se diz seguidor de Jesus Cristo. Só nos resta desafiar o povo que se diz seguidor de Jesus Cristo a algumas atitudes muito práticas. Não entremos na lógica diabólica da guerra santa, escolhendo um lado e satanizando o outro. Esse é o primeiro desafio. Não entremos na lógica diabólica da guerra santa, escolhendo um lado e satanizando o outro, porque nossa luta não é contra a carne e o sangue. Os nossos verdadeiros inimigos não estão fora, mas estão dentro de nós. O nosso inimigo é o nosso ódio. O nosso inimigo é a nossa injúria. O nosso inimigo é o nosso orgulho de não aceitar o que há de bom do outro lado. O nosso inimigo é o nosso egoísmo, é a nossa indiferença diante de tanta morte, de tanto sofrimento. O nosso inimigo é a nossa incapacidade de ver a dor daqueles que estão ao nosso redor. Nesse sentido, nós vemos o cisco no olho do outro, mas não vemos a trave no próprio olho. Nesse sentido, nós queremos um mundo melhor, mas nós resistimos a ser uma versão melhor de nós mesmos. Continuamos repetindo o erro dos falsos messias que têm se apresentado nos dias atuais. O segundo clamor, o segundo desafio: não coloquemos a nossa lealdade, não coloquemos a nossa confiança e a nossa esperança nas mãos de um líder ou nas mãos de uma ideologia política. Não coloquemos a nossa lealdade,
nossa confiança e a nossa esperança nas mãos de um líder ou de uma ideologia política. Pois quanto mais nos afastamos do Senhor, mais nós confiamos e nos apoiamos em líderes políticos e religiosos e vice-versa. Quanto mais nos apoiamos e confiamos em líderes políticos e religiosos, mais nós nos afastamos do Senhor, porque assim diz o Senhor em Jeremias, capítulo 17, versos 5 e 7, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, pois nós estamos numa disputa ideológica feroz, enquanto o país vive um momento tão grave e carece de uma resposta e uma presença genuinamente cristã. Nós somos desafiados a sermos uma igreja que vive e proclama que só Jesus Cristo é o único e verdadeiro Messias prometido. Nós somos desafiados a sermos uma igreja que vive e proclama que só Jesus Cristo é o único e verdadeiro ungido de Deus. Nós somos desafiados a sermos uma igreja que vive e proclama que só Jesus Cristo é o único e verdadeiro Salvador. Nós somos desafiados a sermos uma igreja que vive e proclama que só Jesus Cristo é o único e verdadeiro Senhor. Só Ele. Só Jesus Cristo é o único e verdadeiro Messias prometido. Só Jesus Cristo é o único e verdadeiro ungido de Deus. Só Jesus Cristo é o único e verdadeiro Salvador. Só Jesus Cristo é o único e verdadeiro Senhor. A Ele, pois, e só a Ele, seja todo o louvor, a glória e o domínio para sempre. Amém. Que possamos ser uma igreja quebrantada, uma igreja santa, uma igreja reconciliadora, uma igreja misericordiosa, uma igreja que esteja engajada na construção de um mundo melhor, um mundo com liberdade, com justiça e paz, onde todos vivam livres e como irmãos. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.